Ney, temos aí Caminho da Vitória. Pergunta de Vitória: aposentadoria de tempo rural conta para carência? Por favor, doutor André, pode ser. Se o tempo rural conta para carência, eu acho que a pergunta é essa, né? Sim. Veja, nós temos um marco temporal que a gente costuma dividir, né? Que é o tempo rural remoto, ou seja, anterior a 91, e o tempo rural posterior a 91. Depende de qual aposentadoria se está falando, né? A aposentadoria rural vai contar para carência sempre. No caso, para aproveitar esse tempo rural para uma aposentadoria por tempo de contribuição, aí a própria lei, o artigo 55, parágrafo 2º, salvo engano, da lei de benefício, já vai lá dizer que o tempo rural anterior a 91, ele conta para tempo de contribuição, mas não conta para carência, tá? Também isso está sumulado, salvo engano, se eu estiver errado, a professora Jane me corrija, parece que é a súmula 41 da TNU, que também prevê isso, né? Agora, se você tem um tempo rural de empregado rural, que é um tempo rural remoto, anterior a 91, mas que seja de empregado rural, há precedentes do STJ no sentido de entender, e da TNU também, de que ele poderia se contar para carência, já que, à época, a contribuição, a obrigação não era do trabalhador, né, do empregado, mas sim do seu empregador, né? Houve também a discussão sobre a contagem do tempo remoto anterior a 91 para a aposentadoria híbrida, no tema 1007, salvo engano, do STJ, que foi entendido também de que é possível essa contagem, independentemente de contribuição. Então, tem diversas situações, a gente tem que ver no caso concreto em qual delas se encaixa, para saber se vai poder ou não contar esse tempo rural, seja remoto ou não, para fins de aposentadoria híbrida, rural, ou até mesmo para complementar um tempo de uma aposentadoria urbana. Muito bem. Quer complementar, doutora Jane? Fique à vontade. A súmula é 24, doutor André. 24. Agora, uma coisa que é importante, ainda alguém me perguntava assim, eu posso usar período rural, indenizar e contar para carência? Não. Para carência, não. Período indenizado, não. Agora, para aposentadoria híbrida, sim. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, é uma coisa um pouco mais complicada, né? E mais complicada ainda, porque se a pessoa tiver que indenizar, mesmo para somar o tempo necessário, ela vai ter um outro problema. Ela vai ter o problema de ter uma leitura mais recente do INSS de não querer computar para a regra de transição, para direito adquirido. Então, nesses casos, quando a pessoa quer computar um tempo rural, que não seja para aposentadoria rural ou para aposentadoria híbrida, não faça isso sozinho em casa. Agora, curiosidade minha, doutora Jane e doutor André, vocês conhecem algum segurado especial que tenha contribuído para ter um valor maior de aposentadoria? Já passaram pela mão de vocês? No meu caso, eu já tive um caso, sim. Inclusive que deu problema, porque no INSS classificaram a contribuição facultativa dele com o código da facultativa comum do segurado facultativo, e não é. Tem código próprio para a contribuição facultativa do segurado especial. E aí, mas a gente conseguiu depois reverter, né? Comprovamos que houve apenas um erro no código, deu um trabalhão danado, mas ele conseguiu, sim, uma aposentadoria superior ao valor. Não aumentou muito, tá? Até ele disse, poxa, não valeu a pena contribuir tanto, porque a diferença não ficou tão grande. Mas um caso só, em todo o meu tempo de advocacia, que é de 15 anos na área, só um caso de segurado especial que realmente contribuiu facultativamente e conseguiu um benefício superior. Não. Doutora Jane? Eu tive mais casos, porque aqui no Rio Grande do Sul há uma região em que nós temos agricultores familiares com mais produtividade, com mais investimento, enfim, uma outra realidade. Então, eu tive vários casos já. E um dos casos que mais me chamou a atenção
Ele me procurou faltando mais ou menos uns 4 anos para fechar os 60 anos de idade. Então, eu vi que ele vinha contribuindo no código de contribuinte individual, não era nem de segurado facultativo. E tinha sido induzido em erro, porque o decreto falava o segurado especial que paga como contribuinte individual, e não é isso, né? Depois, a própria Receita Federal hoje tem os códigos, e o código do recolhimento do segurado especial, que recolhe contribuições facultativas, é o 1503. Então, tem que cuidar nesse código, mas dá para fazer o ajuste. Então, ele me procurou um tempo antes, eu fiz o ajuste antes, e quando chegou na época da aposentadoria, deu tudo certo. Ele se aposentou em 2013, com valor, na época, de R$ 3.200 de aposentadoria. Então, realmente, uma aposentadoria bem, bem acima. Se não me engano, o salário mínimo era 600 e poucos reais. Então, era um valor assim, porque ele tinha todo o tempo no teto, né? Então, tinha uma contribuição alta, então foi bem interessante. Pois é, isso prova, né, doutora Jane, cada dia mais a necessidade do planejamento previdenciário, não é isso? O planejamento hoje, aquilo que era uma demanda para um grupo talvez restrito de pessoas, hoje é uma realidade muito necessária para muitas pessoas. Então, eu vejo assim, até as pessoas estão se conscientizando dessa importância, procurando, olha, não posso me aposentar ainda, mas estou pensando em me aposentar daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, quero saber. E para o rural vale a mesma coisa. Até ver, por exemplo, eu me enquadro como segurado especial, pelo menos diante da lei, da jurisprudência, enfim, acho que tudo isso é muito importante.